E diante dos graves acidentes registrados nas rodovias da macro-região, conversamos com especialistas que apontaram 2 fatores preocupantes: os problemas estruturais das estradas e a imprudência dos motoristas. Acompanhe. E para esse nosso bate-papo de hoje, prazer receber aqui o José Leomar, direto de Araraquara, ele que é engenheiro especialista na área de trânsito, e aqui no nosso núcleo de jornalismo em Ribeirão Preto, a psicóloga Rosa Lídia. Eu começo então com o José Leomar. José, quais os fatores, na sua visão, estruturais, operacionais também, podem contribuir para acidentes graves nas rodovias da nossa macro-região? Bem-vindo. Ok, obrigado pela oportunidade de participar, né, da contribuição do lado acadêmico da engenharia para a discussão, né, e a discussão leva à solução de um problema tão sério que é a segurança no trânsito, né? Os acidentes trazem transtornos às famílias, são perdas de vidas, são perdas econômicas, são transtornos de grande impacto na sociedade. As causas dos acidentes são fator humano, presente em 90% dos acidentes, seja isoladamente ou em conjunto com as outras 2 causas, que são as características dos veículos. Portanto, a preocupação com o veículo vem desde a fabricação, então as técnicas, os aperfeiçoamentos, as melhorias e o acompanhamento, a fiscalização para que eles estejam em condição adequada. Então, a participação dos veículos, ela ocorre, mas ela é bem menos significativa. E temos um aspecto relacionado à via, em que o projeto geométrico, o traçado, como a rodovia foi construída, na região em que ela foi construída, e as características de drenagem, o escoamento da água, já que a presença da água leva a uma redução do coeficiente de atrito pneu-pavimento e a ocorrência dos acidentes. Então, acho que todos estão familiarizados pelo menos com o termo aquaplanagem. A gente tem a estatística dos acidentes sendo muito maior, né, nos dias de chuva, e também em relação, né, à característica do pavimento. O principal aspecto é o humano, então nós temos que fazer com que a velocidade seja definida de acordo com as características do pavimento, as características da via, e que haja um respeito a esse limite legal de velocidade, porque o reflexo, a tomada de decisão, ela fica comprometida em condições desfavoráveis, principalmente nas travessias de cidades por áreas urbanas. Então, nós temos essas características gerais. Os cuidados devem ser em todos esses aspectos, mas o fator humano, ele é o mais impactante. Consequentemente, a sinalização, a fiscalização, fazer com que haja um respeito por parte de todos, não é simples, né? As pessoas, muitas vezes, diante de alguma situação específica, acabam cometendo imprudência, acham que essa imprudência é justificada pela particularidade e aí os acidentes acabam acontecendo. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser considerados. Deixa eu falar agora com a psicóloga Rosa Lídia aqui em Ribeirão Preto. Rosa, diante do que o José Leomar nos trouxe aqui de informação de que na análise dele, os motoristas, digamos assim, não é, são o grande responsável por esses acidentes que acontecem com frequência na nossa macro-região. Por que esses motoristas, na sua visão, ainda desrespeitam essas leis, mesmo sabendo dos riscos desses acidentes graves? Então, pois não, vamos lá. Eu acho que o que ele colocou é muito verdadeiro, né? O conhecimento dele é maior que o meu até, nesse sentido. Na verdade, o fator humano, ele sofre por tantas variáveis a cada momento que a gente tem que analisar assim, muitas coisas que podem estar acontecendo. Uma das coisas que acontece é assim, a pressa. Estamos sempre com pressa.
Na estrada, normalmente são viagens mais longas, a gente está cansado, quer chegar logo. Então, se você pega um caminhão mais lento na frente, tem uma faixa dizendo que você não pode ultrapassar. Mas você está com pressa, você olha e acha que dá tempo. O que o engenheiro colocou, eu acho que é muito importante para a gente ter essa clareza. A sinalização, ela é feita já estudando as possibilidades de acidente que podem causar. Então, por exemplo, na ultrapassagem, se existe uma faixa contínua, é porque já foi estudado que ali a ultrapassagem é perigosa. Então, essa pressa, essa vontade de chegar, a gente tem que entender que às vezes leva a gente mais rápido para outro lugar que não o destino que a gente gostaria de chegar. Então, pressa é uma das coisas, o estresse, as pessoas estão muito cansadas, principalmente quando a gente pensa nos motoristas de caminhão que fazem viagens muito longas, ficam muito tempo distantes da família e que têm sono, se cansam. Então, esse cansaço que leva à desatenção, ao sono, que é um fator muito importante. Outro fator importante é assim, toda a carga emocional que cada pessoa carrega dentro de si no momento que está dirigindo. Ela não está só dirigindo. Ela está ali, mas a cabeça dela pode estar presente em muitas outras coisas que a estejam preocupando. Problemas no trabalho, problemas com a família, com filhos. Tudo isso pode estar ali dentro, trabalhando dentro da cabeça enquanto você está dirigindo e que vai tirando a sua atenção e vai provocando a tensão. Tira a atenção e aumenta a tensão. Então, esses são fatores assim muito importantes. Deixa eu voltar a falar com José Leomar. José, você trouxe então esse dado que eu achei bem importante, do fator humano envolvido nesses acidentes, mas você tem também o fator estrutural que é preciso analisar. E aí qual que é o papel desses órgãos, dos engenheiros de trânsito, dos departamentos de trânsito, dos municípios, em analisar quando você começa a perceber um monte de acidentes acontecendo no mesmo trecho de uma rodovia? A gente tem que cuidar da sinalização, do limite legal de velocidade, mas se as estatísticas mostram que isso não está sendo eficiente, outras alternativas acabam tendo que ser consideradas, como no caso de cidades que são atravessadas por rodovias, muitas acabam tendo o contorno viário para que esse fluxo seja num projeto novo e adequado. Ainda em relação ao fator humano, complementando, eu acho que a colocação anterior foi extremamente pertinente ao que a gente comenta em aula, porque por mais que nós façamos o projeto, procuremos manter as condições ideais, nós temos que ter um contínuo trabalho de conscientização, de mostrar a gravidade, e eu comento com os alunos no sentido de que se nós estamos bem, sem pressa, nós achamos absurdas as ações do outro. Mas quando nós estamos com pressa, nós fazemos muitas vezes igual ou pior, porque é da natureza humana, não tem uma perfeição, não dá para rotular um perfil e outro. Tá? Muitas vezes essa imprudência nós acabamos nos enganando, justificando que é algo que nós controlamos. Tá? Em caso de colisão traseira, que muitas vezes acontece com as obras, você tem uma paralisação do tráfego à frente, a gente tem o celular é um fator de distração, de desatenção, e também por causa da tensão associada às atividades profissionais. Então, a pessoa muitas vezes ela está achando que está sob controle, olhando à frente também, fazendo alguma atividade, seja social ou profissional, mas um imprevisto, por exemplo, uma panela, um buraco no pavimento, ou um cachorro, ou qualquer coisa, ela vai fazer uma reação, vai ter uma reação instintiva e sofrer um acidente, porque aquele controle, ele é ilusório. Por isso que a gente tem que ter um trabalho contínuo, de conscientização, de mostrar que toda a atenção ainda assim é pouca, porque você tem outras pessoas envolvidas. Então, daí entra o trabalho de direção preventiva e outras coisas complementares, além do trabalho
próprio do engenheiro no projeto e no acompanhamento das condições da via. Rosa Lídia, e quais fatores psicológicos estão por trás de comportamentos de fato imprudentes dos motoristas? É aquele que bebe e pega a estrada para dirigir, talvez mata uma família toda? É aquele que usa o celular e atinge um outro veículo aí na traseira, colocando a vida dele e do próximo em risco? Qual que é a sua análise com relação a isso? Então, veja, quando a gente fala em direção defensiva, quando a gente faz a prova para poder refazer a carta, normalmente se dá muita atenção para os aspectos técnicos da direção. E não se dá tanta atenção para os aspectos humanos, o que ocorre com o motorista. Então, foi como o engenheiro disse, nós temos o motorista, nós temos o carro e nós temos a estrada. Quando a gente pensa, então, no motorista, os cuidados que talvez tenham que ser feitos no sentido de conscientização desse motorista de que, primeiro, ele está lidando com a vida dele e a vida dos demais. A gente não tem, às vezes, muito claro, né, que as nossas consequências, as nossas atitudes podem ocasionar consequências muito sérias, né? E com o carro, veja, o carro em velocidade é uma coisa que pode ser fatal, realmente. Então, ter essa percepção de que nós somos responsáveis pela nossa vida e pela vida dos demais. Isso é um trabalho que precisa ser feito e que não é com uma cartilha. É um trabalho que deve ser feito o tempo todo. Eu acho que quando eu venho aqui e falo um pouco a respeito de trânsito, a respeito de direção, é uma primeira sinalização para as pessoas ouvirem, puxa, é mesmo, né? Nós estamos lidando com uma arma, né? Então temos que ter todo o cuidado do mundo. Então esse trabalho de fazer com que as pessoas pensem mais nas suas atitudes, que a gente não pode beber, não é porque o guarda vai pegar, não é porque eu vou ter uma carta suspensa. Eu não posso beber porque a minha vida está em risco, a vida do outro está em risco. Então, todas as atitudes de a gente ter clareza da importância que nós temos, né, quando a gente está sentado atrás do volante. José Leomar, e como a tecnologia que hoje está aí presente nas nossas vidas pode contribuir também com a engenharia do tráfego no controle desses acidentes, na prevenção? Como é que isso funciona? As pesquisas, né, e muitas coisas já em prática, nós temos os veículos automatizados, né, com a direção sob controle sem o fator humano. Então, você tem o respeito obrigatório aos limites de velocidade, a sinalização. Então, olha, não está vindo ninguém, então dá para passar no sinal vermelho, porque eu sei que aqui não há uma fiscalização que vai me multar. Então, você tem a isenção do aspecto humano. Então, se ele está envolvido em 90% dos casos, a automatização é uma sinalização poderosa. Por outro lado, tem ainda questões sobre o quanto é infalível, né? Não está sujeito a problemas técnicos e também, no caso de ocorrência, como que ficaria a responsabilidade. Então, nós temos ainda questões do ponto de vista de aperfeiçoamento tecnológico para ficar em larga escala a utilização de veículos e controles automatizados e também um aspecto jurídico de responsabilidade. Em relação aí a fazer com que o fator humano, sem essa maravilha tecnológica que vai chegar, mas ainda não está no ponto que resultaria numa isenção de acidentes, nós temos, além da conscientização, a legislação e a fiscalização, né? A punição tem que ser proporcional à gravidade, as pessoas teriam que ser conscientizadas e que nos julgamentos não fosse de fato em relação às ocorrências e não a pessoas terem um advogado mais capaz ou mais influente
porque nós também temos acompanhados, tem havido um desserviço em julgamentos em que as punições não são proporcionais às gravidades das ocorrências no trânsito. Consequentemente, isso também enfraquece o controle necessário que tem que haver. Rosa Lídia, falou-se aqui de conscientização. Como conscientizar, então, na sua visão, esses motoristas hoje imprudentes? E aí eu também emendo um outro questionamento. Fica mais fácil conscientizar quando ainda nós temos jovens, crianças que vão se tornar futuros motoristas? Muito importante essa sua última colocação. A educação como um todo, ela vem do berço, como dizem os antigos, né? Então, assim, essa consciência do eu, a consciência do outro, da responsabilidade que eu tenho sobre minhas ações, o quanto minhas ações podem reverberar no outro, isso a gente tem que aprender desde muito pequenininho, né? A criança que ela é educada, que tudo que ela faz não tem consequência, ou que tudo bem, isso passa, ela vai ser formada sem essa noção das consequências dos atos dela. Volto a dizer, para com ela mesma e com os outros. E na direção, uma das coisas da consciência, dessa consciência com os outros, está de a gente saber que nós temos que estar muito atentos à nossa direção, mas aquela percepção que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai ficando mais hábil na direção, de até prever o que o outro vai fazer. Porque nós temos que estar prontos para as nossas ações e muito atentos para que o outro possa cometer, que vai coincidir e vai fazer com que nós soframos com alguma coisa. Essa percepção de si e do outro é uma coisa que tem que ser desenvolvida desde muito cedo. E isso em todos os papéis, não é só de motorista ou de pedestre, mas em toda a vida da pessoa. É claro que nesse momento que nós estamos abordando, né, a direção, desde novinho, é muito importante quando a criança, inclusive, assiste o pai e a mãe na direção. Qual é o modelo? Eu me lembro muito de um sobrinho pequenininho que andava com o velotrol, tico-tico, sei lá como é que chamava aquilo lá, e ele ia xingando conforme ele ia dirigindo. Eu achei aquilo tão estranho, eu fui saber e eu soube que a mãe costumava fazer isso. Ou seja, a criança está repetindo os modelos. Se ela tem um pai agressivo no trânsito, ela vai aprender desde cedo a como se dirige, com essa agressividade, xingando o outro, querendo competir com o outro, quem vai chegar antes. Então, essas coisas vêm de muito cedo, desde dessa consciência de si e do outro, quanto do modelo. Eu sempre digo que ser pai e mãe é uma das coisas mais difíceis que existe e que não tem prova de habilitação para isso, né? A gente não tem carteira de motorista para ser pai e mãe. E aí a gente acaba, muitas vezes, ensinando aquilo que não seria o mais adequado e que a criança vai levar isso para o resto da vida dela. Rosa Lídia, José Leomar, agradeço aos dois pela presença aqui, contribuindo com o Jornal da Clube, com o nosso telespectador. Um abraço e até a próxima.